Olá a todos, correção do exercício da aula do dia 20. Então, o tema do exercício é fatoração por agrupamento. Então, para a primeira questão tem o seguinte: qual é a forma fatorada de ax mais y menos b vezes x mais y? Então, a gente vê aqui, tem o x mais y e x mais y, que é o termo comum, coloca eles aqui em evidência. Então, para esse primeiro aqui vai sobrar o a. E para esse segundo aqui vai sobrar menos b, após que eu colocar o x mais y em evidência. Para a letra B, é x vezes p mais h mais y vezes p mais h. Então, como p mais h é comum a ambos, a gente aqui coloca o p mais h em evidência. Tirando aqui o p mais h vai sobrar o x. Tirando aqui o p mais h vai sobrar o y. Então, na letra C, a gente tem b vezes a menos x menos c vezes a menos x. Então, o a menos x é o termo comum. Coloquei ele em evidência. Então, tirando ele lá que vai sobrar o b. Tirando ele lá que vai sobrar menos c. Então, está resolvida a primeira questão. Então, na segunda, pede para fatorar cada polinômio agrupando convenientemente os termos. Então, eu posso agrupar, como eu não tenho nenhum termo que seja, ou melhor, como eu não tenho nenhum fator que seja comum a todos os termos, eu vou agrupar esses dois. E o termo comum aqui vai ser o a. Então, quando eu coloco o a em evidência, para esse primeiro termo vai sobrar o a. Para o segundo aqui vai sobrar o b. Mais, segundo, esses dois últimos, quem é comum é o x. Quando eu tirar aqui o x vai sobrar o a. Quando eu tirar aqui o x vai sobrar o b. Agora eu tenho a mais b e a mais b que é comum a essas duas parcelas. Então eu coloco o a mais b em evidência. Quando eu coloco esse a mais b em evidência, aqui vai sobrar só o a. E aqui vai sobrar o x. Então a forma fatorada desse polinômio aqui é a mais b vezes a mais x. Para a segunda aqui, a gente tem ax menos x mais ab menos b. Então aqui o comum é o x. Quando eu coloco o x em evidência, aqui vai sobrar o a. Como aqui tem o 1, né, o coeficiente do x é 1, então aqui vai sobrar menos o 1. Nessa aqui, o comum é o b, repita o sinal do mais, coloco o b. Tirando o b aqui vai sobrar o a, colocando o b em evidência. Que da mesma forma, eu tenho um coeficiente 1, quando eu coloco o b em evidência, aqui vai sobrar o 1. Eu tenho aqui ó, o a menos 1 comum, coloco ele em evidência. E vai sobrar o x e mais b. Então, a menos 1 vezes x mais b é a forma fatorada do polinômio aqui acima. Na letra C, o polinômio é 2x ao quadrado menos 4x mais 3xy menos 6y. Então, vou aqui ó, esses dois e esses dois. Então, o termo comum aqui vai ser o 2, né, que o 2 é comum aqui e aqui, porque o 4 aqui a gente pode reescrever como 2 vezes 2. E o x, né, porque o x ao quadrado ele é divisível por x, e aqui também aparece o x. Quando eu tiro 2x, aqui vai sobrar só um x. E aqui quando eu tiro o 2x desse aqui vai sobrar 2. Aí na segunda parte aqui, ó, a gente tem esse 6, a gente pode escrever o 6 como 3 vezes 2. Aí a gente vai ter em comum ó, o 3 aqui e esse 3, que é da parte fatorada do 6. E o y e esse outro y. Então quem vai ser comum? Ó, 3y. Tirando o 3 e o y aqui vai sobrar o x. Tirando o 3 e o y aqui vai sobrar o 2. Então aqui agora eu posso colocar o x menos 2, que é comum, em evidência. Tirando o x menos 2 aqui vai sobrar o 2x. Tirando o x menos 2 aqui vai sobrar o mais 3y. Então aqui é a forma fatorada desse polinômio da letra C. Na letra D aqui a gente
tem, ó, esses dois. E aqui tem esse. Então, o comum aqui é o x. Colocando o x em evidência nessa primeira parte vai sobrar 1. Nessa segunda parte aqui vai sobrar o y. E aqui, o único termo que a gente pode colocar como a x e o y é o próprio 1. Porque tem um aqui, tem um aqui. Então a gente pode colocar esse 1 em evidência. Olha aqui, ó, colocando 1 em evidência vai sobrar o mesmo x, y. Aí agora eu coloco x mais y em evidência. Do primeiro vai sobrar o x, do segundo vai sobrar mais 1. Então aqui é a forma fatorada do polinômio aqui da letra D. Aqui na letra E, eu posso agrupar A mais B mais 3B. E aqui menos 7A menos 21. Então eu vou deixar esses dois nem precisar agrupar. Então o comum aqui é o B. Coloco o B em evidência. Então tirando o B aqui vai sobrar o A. Tirando o B aqui vai sobrar o 3. Aqui, ó, o 21, a gente pode colocar o 21 como 7 vezes 3. Então eu posso colocar o 7 em evidência. Como esse menos está aqui nesse termo, tá? Nesse eu coloco também o menos em evidência. Tirando aqui, ó, menos 7 em evidência vai sobrar só o A. E aqui tirando o menos 7 vai sobrar mais 3. Então aqui eu coloco o A mais 3 em evidência e vezes o B menos 7. Então a gente também poderia imaginar fazer o agrupamento o seguinte, ó. A mais AB menos 7A mais 3B menos 21. A gente poderia fazer o agrupamento dessa forma, mas já que a gente pode fazer da forma que seja mais conveniente. Então eu colocaria aqui o A em evidência, aí eu sobrar o B e o menos 7. Aqui eu colocaria o 3 em evidência, né? Ia sobrar aqui o B e o menos 7. Como o B menos 7 é comum a ambos os termos, coloco o B menos 7 em evidência, vezes o A que sobrou aqui e mais 3. Pela propriedade comutativa, as duas são iguais. Então essa questão pede o seguinte: somente um destes três polinômios pode ser fatorado por agrupamento. Identifique qual é e faça a fatoração. Então vamos fazer a fatoração de todos e ver qual é o que se encaixa. Então aqui, ó, posso colocar o x em evidência, que vai sobrar x menos 2. Aí essa segunda parte. O y é comum, eu coloco ele em evidência, vai sobrar o x, vai sobrar mais 2. Então, como esse fator aqui é x menos 2 e esse outro fator é x mais 2, isso eles são diferentes, então a partir daqui eu não posso mais fatorar. Então essa letra A, ela não pode ser fatorada por agrupamento. Então vamos ver aqui essa letra C. Na letra C, vou agrupar esses dois com esses dois. Então posso colocar o x novamente ao quadrado, aqui vai sobrar x, aqui mais 2, aqui eu coloco o y ao quadrado, aqui vai sobrar x, e aqui vai sobrar menos 2. Da mesma forma, isso aqui é o x mais 2, esse fator é diferente desse outro fator. Então, como eu não posso colocar eles em evidência porque eles são diferentes, um é positivo e outro é negativo, então aqui essa questão também não dá para fatorar por agrupamento. Então falta só a letra B para a gente fazer a análise dela. Aqui eu posso colocar o x em evidência. Aqui vai sobrar x menos 2. E nessa daqui, eu posso usar o artifício de colocar o menos y em evidência. Colocando o menos y em evidência para essa primeira parte vai sobrar x. E para essa segunda parte vai sobrar menos 2.
Então agora sim, eu tenho ó, esse termo igual a esse. Como eles são iguais, eu posso colocar em evidência. Aí vai sobrar o x, que é esse x aqui, menos esse y aqui. Então aqui é a forma fatorada desse polinômio. E essa questão aqui é a alternativa correta. A quarta questão é determine o valor numérico do polinômio AC menos BC mais AD menos BD, sabendo que C mais D é 2,5 e A menos B é menos 1,1. Então, em primeiro lugar, a gente vai escrever esse polinômio na forma fatorada. Então tem aqui, ó, essa primeira parte, esse outro agrupamento aqui. Então, o comum aqui é o C. Coloco em evidência, vai ficar o A menos o B, mais o comum desse aqui é o D, colocando o D em evidência, sobra o A menos o B. Aí aqui agora eu posso colocar o A menos B em evidência, e vezes o C mais o D. Então agora eu vou substituir os valores, ó, o A menos B é menos 1,1, colocar aqui, ó, menos 1,1, colocar entre parênteses por causa do sinal negativo, e vezes o C mais D, que é 2,5. Então, colocar a multiplicação, e aqui o 2,5. Então, fazendo o jogo de sinal, dividir isso aqui sem a multiplicação, aqui vai ficar negativo, e multiplicando 2,5 por 1,1, a gente pode fazer a multiplicação aqui, ó. Então, a gente vai considerar os números sem a vírgula, no caso é 25 vezes 11, e 25 vezes 11 aqui vai ficar 25 aqui nessa primeira parte, 25 aqui nessa segunda, lembrando de afastar por causa das regras de multiplicação, baixo 5, baixo 7, baixo 2, contar duas casas aqui, conto duas casas aqui, então aqui vai dar 2,75, que é o resultado da nossa questão aqui. Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima correção de exercício. Valeu!